Olá, boa noite, que Deus abençoe você e a sua família. E vamos trazer uma mensagem aqui, procurar ser o mais breve possível para que você possa entender a respeito de um versículo que sempre foi muito usado, mas as pessoas só pegam só aquilo que interessa para elas. E hoje nós vamos falar 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 11. Você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aí, ó. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante. Inclusive, falamos até no estudo desse sábado a respeito dessa passagem aqui, entre outras também. E aqui, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus, não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos ler somente até aqui, né? Porque contém um versículo, né, nesse trecho que a gente leu, contém o versículo 14, né, que é o povo, que o povo usa muito, né, que se o povo que se chama pelo meu nome e tal, orar, né, eu ouvirei e sararei a tua terra. Mas eles não falam, né, o que tem que ser feito para que o Senhor venha abençoar. Você tem visto aí, né, o povo está desesperado por causa do coronavírus, né, realmente nós devemos orar pedindo ao Senhor misericórdia. Nós devemos clamar ao Senhor e orar, né, pedindo ao Senhor que venha nos livrar desse mal, que venha ter misericórdia do povo. Só que as pessoas não entendem uma coisa. A gente vai ler o versículo 13, que fala assim: Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, quem que faz isso? É o diabo? Não. Quem faz isso aqui é o Criador. Ele diz claramente: se eu fechar os céus e não houver chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, enviar a peste entre o meu povo, quem faz isso? É o Senhor. Ele é que faz isso. E não é o diabo. E o que o povo deve fazer para que o Senhor venha aplacar a sua ira? E se meu povo que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? O Senhor estava falando com as outras nações aqui na época, no versículo 14 de 2 Crônicas 7, não. O Senhor estava falando para Israel, a menina dos olhos do Senhor. O Senhor estava falando para um povo que usava o nome dele, um povo que falava dele, um povo que adorava ele, que oferecia sacrifício. Tirando uma lição para nós hoje que vivemos nesse tempo, é como se o Senhor estivesse falando para os cristãos hoje: e se o povo que se chama pelo meu nome, o que o povo que se chama pelo nome do Senhor tem feito hoje? Pelo menos eu tenho visto no meio evangélico muita heresia, muita mentira, muita coisa ruim, muita gente se aproveitando da fé dos outros, muitos falsos mestres, muita liderança falsa, muita coisa errada. E o povo ora como se não precisasse se arrepender. Eu fico olhando os evangélicos: o mundo está assim, é porque está todo mundo pecando, o homem faz isso, faz aquilo. E realmente é por causa disso também. Só que o povo que se chama pelo nome do Senhor, que usa o nome do Senhor, que diz ser povo de Deus, está agindo de maneira ímpia, de maneira horrível. E enquanto não fizer isso aqui, enquanto não se humilhar, como diz no versículo 14,
orar, buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor não vai ouvir. O povo que usa o nome do Senhor, o povo que é evangélico, que só quer saber de receber a cura, quer ver a terra sarada, só quer as bênçãos, se não se humilhar, primeira coisa, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e depois se converter dos seus maus caminhos, se não se converter dos seus caminhos, não tem negócio, o Senhor não vai abençoar. Você vê que a condição que o Senhor fala aqui, é que o povo deve se humilhar, ele deve orar, deve buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, para então ele ouvir e perdoar os pecados e sarar a terra. O povo hoje evangélico aqui no Brasil joga a culpa só nas pessoas que não servem a Deus. Eu não sei se você sabe, mas no meio evangélico, quem não é evangélico eles chamam de mundano, né? Mundano, pecador. E eles jogam a culpa somente em cima das costas dessas pessoas. Como se o povo evangélico não estivesse pregando heresia, não estivesse explorando as pessoas financeiramente, não estivesse enganando. Gente, pode falar o que for, é a realidade. Você não precisa nem ir muito longe, é só você ligar a sua TV que você vai ver os pilantras. Você vai ver os falsos mestres. E aí, uma colega falou assim: a gente precisa orar, nós, o povo de Deus, precisamos orar. Eu falei para ela: olha, o que nós precisamos não é orar. Oração é o que mais tem no meio evangélico. Inclusive agora com essa onda do corona aí, que é, como diz aqui o versículo 13, né? Se o Senhor enviar a peste entre o povo, né? Só ele pode enviar e só ele pode tirar. Então, no meio desse vírus todo que está atingindo a Terra, aqui o Brasil, mas está atingindo todo o planeta, mas aqui no Brasil também, é onde tem muito evangélico, e você vê o quê? Que o povo fala assim: nós temos que orar. Só que oração não falta. O que mais tem é denominação fazendo clamor. Só que está faltando isso daqui, se humilhar. Precisa orar, né? Claro, né? Como diz aqui, buscar a face e se converter. Buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. O povo que diz povo de Deus, que diz ser evangélico, precisa se converter dos seus maus caminhos. Porque enquanto não se converter dos seus maus caminhos, enquanto não fizer tudo isso que está aqui em 2 Crônicas 7,14, enquanto não fizer isso aqui tudo completinho, não adianta, o Senhor não vai ouvir. Vai ficar berrando, clamando, aí hora de manhã, hora de tarde, hora toda hora, vamos fazer o clamor pela nação. Só quer clamar para se ver livre o quê? Da peste. Mas não quer se humilhar, orar de verdade, não quer buscar a face do Senhor, não quer se converter dos seus maus caminhos. Eu posso falar uma coisa para você que ouve essa mensagem. Se hoje os evangélicos do Brasil se arrependesse das falcatruas que tem feito, graças a Deus não todos, mas infelizmente tem muito e não é pouco. Se os falsos mestres se arrependessem, parassem de extorquir o povo, de enganar, se eles parassem de pregar mentira, de distorcer a palavra do Senhor, se fizesse o que está aqui, o povo que se chama pelo nome do Senhor, se os crentes que vão atrás também dessas coisas erradas, abandonasse isso, com certeza o Senhor aplacaria a sua fúria. Aqui, pelo menos aqui nessa nação, você veria que rapidamente esse mal ia cessar. Mas o povo só quer o alívio. Eles só querem orar para se ver livre, né, da situação, mas não querem se converter dos seus maus caminhos. Eles acham que não precisam. O povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo que diz povo de Deus, não quer se converter dos seus maus caminhos. Se você for ver o vídeo anterior, a oração de Daniel, a gente falou sobre isso. Em Daniel capítulo 9, Daniel naquela época sendo um homem de Deus, um homem temente a Deus, Daniel ele confessou os pecados da nação. E ele falou: Senhor, nós estamos vivendo isso porque nós pecamos contra o Senhor, nós transgredimos a sua lei, por isso o Senhor enviou mal sobre nós.
Se o povo evangélico fizesse isso, Senhor, nós pecamos, nós transgredimos a Tua palavra, nós não estamos pregando a verdade, nós estamos distorcendo a Tua palavra, nós estamos usando a Tua palavra para enganar pessoas. Lembrando, não todos, observe, não generalizando, mas infelizmente muito, né? Pouco, como eu já falei, tem feito isso. Se esse povo parasse de fazer isso, se arrependesse, se convertesse, o Senhor ia restaurar e enviar cura rapidamente sobre a nossa nação. E eu digo uma coisa, esse mal, essa peste vai passar. E uma coisa é certa, não vai ser por causa da oração dos crentes, não. Porque como que está a igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo, tem estado uma vergonha. Eu tenho certeza que essa peste vai passar, mas não é confiando na oração de ninguém não, dos crentes não. Mas é porque eu sei que ainda não é tempo do Senhor destruir a humanidade. Ainda não é tempo de acabar, do fim do mundo ainda não é agora. Então por isso eu sei que vai cessar. Então aqueles que andam na vontade do Senhor de verdade devem orar para o Senhor cessar o mal, para o Senhor ter misericórdia. Porque se depender da oração daqueles que não querem se arrepender, só querem fazer clamor para se ver livre da situação de perigo, nós estaremos lascados. Mas graças ao Senhor existe pessoas que ainda servem ao Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Que justo é esse? Aqueles que são justificados pelo sangue do Filho de Deus. São justos. Em Romanos capítulo 5, lá fala que pelo pecado de um homem, Adão, entrou a morte e o pecado a toda a humanidade. Mas por um só ato de justiça do Filho de Deus, através do seu ato de justiça, o Senhor derramou o dom da justificação sobre todos aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que obedecem a Ele, aqueles que se convertem ao Senhor. São chamados em Romanos 5 de justificados. Recebemos o dom da justiça de Deus através do sacrifício do Filho de Deus. E no livro de Isaías 45, versículo 7, o Senhor vem falando: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, versículo 7. O Senhor faz a luz, Ele cria trevas, Ele faz a paz, Ele cria o mal. O Senhor faz todas essas coisas. Se o povo não se arrepender, como pode esperar coisas boas? E a culpa de tudo isso que acontece na face da terra não é só do pecador, o mundo é um mundano, não. A culpa principalmente recai sobre aqueles que se chamam Igreja do Senhor. Infelizmente, o povo que usa o nome do Senhor, o povo que se chama pelo nome do Senhor, não tem entendido o que o Senhor quer. Eles acham que é só orar sem sentido, sem se arrependerem das suas heresias, dos seus pecados, das suas mentiras, e continuar enganando e usando as pessoas, a fé dos outros, ludibriando e cada coisa horrorosa que até no mesmo momento que nós vivemos, né? Onde tem esse vírus atacando aí as pessoas, você vê homens, né, que se dizem servos de Deus vendendo álcool em gel abençoado, seja lá o que for que eles inventam, vendendo por R$500, por vários valores aí. Então você percebe que nem assim esses homens têm temor, nem vendo às vezes a peste, o mal sobre eles, eles se arrependem. Isso é triste, porque tem gente que mesmo vendo toda a severidade do Senhor, não é capaz de se arrepender. E outra coisa, a mão do Senhor ela não está encolhida, para que não possa salvar, nem o ouvido dele é gravado. Você lê Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o que acontece? Hoje está todo mundo orando, todo mundo querendo clamar, pedindo socorro, mas já pararam para pensar que precisam se arrepender? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aí vem dizendo, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os dedos de iniquidade, vossos lábios falam
falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade. E depois o Senhor vem falando outras coisas a mais. Mas tem pessoas que pensam que o pecado é só matar, que é só roubar. Eles pensam que a heresia não é pecado, eles pensam que a mentira não é pecado. E o que mais o povo de Deus tem feito é isso. Tem pecado contra o Senhor, tem levado heresia aos ouvidos das pessoas. E quando Isaías, aí no capítulo 59, versículo 1 e 2, quando o profeta levanta aqui e fala essa palavra, ele não está falando para um povo que não conhecia Deus, tá bom? Ele está falando para o povo que louvava o Senhor. Ele está falando para Israel, ele está falando para um povo que adorava o Senhor, que oferecia sacrifício. Então Deus aqui, através do profeta, chama ao arrependimento o próprio povo que servia a Ele. A maneira dele, mas estavam servindo. E ali o Senhor requer deles o que? Olha, eu quero que vocês saiam das vossas iniquidades. Porque Ele vem dizendo que a minha mão, ela não está encolhida. O meu ouvido não está gravado para não poder ouvir, para ouvir. Mas o que acontece? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Ou seja, enquanto não fizer igual está escrito em 2 Crônicas 7,14, se converter, não é só orar não, mas tem que se converter dos seus maus caminhos, vai estar jogando conversa pro ar à toa. Muitos cristãos, muitos evangélicos estão aí fazendo clamores, orando, botando aqueles grupos cheios de oração, mas ninguém fala de arrependimento. Só fala que tem que orar, que pedir o Senhor vai abençoar, que o Senhor é poderoso, é isso, é aquilo, mas não querem se arrepender, não querem deixar os seus maus caminhos, não querem abandonar as heresias. Os líderes, você não vê ninguém falando de arrependimento. Liga a TV, você não vê os líderes que arrancam milhões do povo. Você não vê eles falando de arrependimento. Olha, eu quero me arrepender porque tudo isso que eu fiz até hoje é errado. Nós temos enganado vocês, nós não queremos mais fazer isso. Eles não se arrependem. Eles continuam enganando e aproveitando da situação para levar mais mentira ao povo, para ludibriar mais ainda. Estão preocupados com seus próprios bolsos. E como que o Senhor vai ouvir essas orações se não há arrependimento? Como? Para finalizar, Atos capítulo 3, versículo 19. Em Atos 3, 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Você pensa que isso aqui é só para quem... isso aí é para quem é pecador, né? Para quem é mundano. Isso aqui serve para nós cristãos, porque os cristãos precisam se arrepender, precisam se converter, para os pecados ser realmente apagados e para assim vir um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Tem muita gente achando que tem a presença de Deus na vida, mas não tem, porque ele ainda não se arrependeu, continua na mentira. Só que agora é uma mentira religiosa, está dentro de uma religião, mentindo dentro de uma religião. Não se converteu, e se não se converteu, seus pecados não são apagados. E se os seus pecados não são apagados, não tem refrigério. Refrigério é alegria, é consolo, não tem. Só vai ter consolo, só vai ter refrigério se arrepender, se converter, para que os pecados sejam apagados e assim o tempo de refrigério, através da presença do Senhor, venha entrar na vida do povo. Enquanto não fizer isso, sinto muito dizer, mas é jogar a conversa fora, é falar para o ar. Infelizmente, muita gente está orando: Senhor, me livra, Senhor, abençoa o teu povo. Que povo? Mas como que o povo está? Já parou para olhar a oração de Daniel? E Daniel capítulo 9, Daniel, ele reconhece o erro da nação, ele reconhece o erro do seu povo. E ele reconhece que toda a desgraça que eles estavam passando era devido à desobediência. Daniel reconhece isso claramente. Lê Daniel capítulo 9. E o que é necessário fazer hoje no Brasil,
Não é orar, não. Primeiramente é se arrepender, para que a oração seja aceita. Se o povo evangélico começar a se arrepender, começar a se quebrantar, abandonar as heresias, abandonar a mentira, parar de explorar as pessoas, como eu disse aqui, não todos, mas infelizmente uma grande maioria tem feito isso. Se não parar de levar heresia para dentro das congregações, parar de pregar mentira, de distorcer a palavra do Senhor, se o povo não parar, não adianta. Vai orar, vai falar e o Senhor não vai ouvir, porque não tem arrependimento. É uma coisa que não agrada ao Senhor. Orações sem arrependimento não agrada ao Senhor. Então, eu deixo essa palavra. Que o Senhor abençoe a tua vida. E se você quer orar, lembre-se, arrependa-se primeiro de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Se você é cristão, está no meio das heresias, sai do meio das heresias. Sai do meio dessas coisas que desagradam, esses movimentos que não agradam ao Senhor. Busca o Senhor de verdade, que o Senhor vai trazer o refrigério, o Senhor vai ouvir as tuas orações. Não pense o fato de você e eu sermos evangélicos vai fazer com que o Senhor ouça a nossa oração. A nossa oração só vai ser ouvida quando nós nos arrependemos, quando nós realmente colocarmos todo o nosso coração no Senhor. E quando o povo do Senhor, que chama pelo nome, como 2 Crônicas 7,14 fala, o povo que se chama pelo nome do Senhor, abandonar todo o mal, se converter dos maus caminhos. E lembre-se que todas essas palavras, 2 Crônicas 7,14, Isaías 59, foi dirigido ao povo de Israel, o povo da promessa, não era para um povo estrangeiro. É claro que serve também, mas é principalmente para o povo de Israel. O Senhor levantou profeta para falar com o próprio povo da promessa, o povo dele, que estava transgredindo contra ele. E da mesma forma o Senhor requer da igreja do Senhor na face da terra, dos seus servos, o arrependimento. Abandonar o pecado, abandonar as práticas que não agradam a ele, para que a nossa oração seja ouvida de verdade. Então até a próxima, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida.